aceitei o trabalho por causa da localização. Sabe quando parece que tudo encaixa? Era perto da faculdade, dava para ir de Uber rapidinho, prédio seguro, família discreta, me pagavam direitinho, nunca fizeram desfeita. E a menina era um encanto. Pelo menos no começo. Ela tinha 5 anos, chamava Rafaela, toda certinha, toda arrumadinha, cabelo preso com fita de cetim. Os pais deixavam tudo organizado, davam banho nela antes de sair, preparavam a janta. E minha função era basicamente acompanhar, brincar um pouco, colocar para dormir e ficar lá até umas 23 raios. Só tinha um pedido que eles reforçavam sempre: não deixar Rafa dormir antes das 21 horas. Parece besteira, né? Mas eles insistiam com jeito firme, principalmente a mãe. Ela tem que dormir no horário certinho para ajustar a rotina. E eu entendia. Criança com sono bagunçado vira um caos no dia seguinte. Então segui direitinho. No máximo umas historinhas, joguinhos tranquilos, luz baixa, e mesmo assim, na primeira semana, eu comecei a reparar numa coisa meio esquisita. Ela dormia antes das 20h15. Todas as vezes. E era do nada. Eu podia estar sentada do lado dela, ela respondendo uma pergunta, e no segundo seguinte, nada. Cabeça caída de lado, a respiração já no ritmo do sono pesado. Aquilo me deixava meio sem graça, porque parecia que eu estava descuidando. Mas não tinha nada que eu tivesse feito errado. Não era sono natural. Era quase como se desligassem ela. Na terceira vez, eu tentei manter ela acordada com conversa. Contei uma história engraçada, botei um desenho calminho, nada que agitasse demais. Deu 28. Ela piscou mais lento, olhou para o canto da parede e ficou quieta. Quando fui ver, tinha adormecido com um pano na mão. Um pedacinho de tecido branco, bem gasto, com um bordado azul claro. Nunca tinha visto antes. E ele tinha uma letra R bordada. Achei que era de algum brinquedo, alguma coisa que os pais tinham deixado. Só que esse pano, ele começou a aparecer toda vez. Sempre do lado dela, sempre na mão. Como se ela já estivesse segurando quando eu chegava. Só que ele não estava lá antes, eu tenho certeza. Eu olhava o quarto todo, organizava as coisinhas e o pano só aparecia na hora de dormir. Na semana seguinte, teve uma noite em que eu fiquei do lado da porta, meio de canto, observando sem ela perceber. Ela estava sentada na cama, com os pés cruzados, olhando fixo para o lado direito do quarto. Ali só tinha a parede e um armário. Ela não se mexia, mas mexia a boca, como se estivesse cochichando. Na hora, um arrepio me subiu pela nuca. Eu entrei no quarto com calma, e ela deitou como se já soubesse que era hora. Nem perguntou nada. Só deitou e estendeu a mãozinha para pegar o pano, que já estava em cima do travesseiro. Ali foi a primeira noite em que eu pensei, tem alguma coisa errada. E o pior, era tudo sutil demais para eu afirmar qualquer coisa. Não tinha barulho, não tinha porta batendo, nem sombra andando. Mas o jeito como ela falava sozinha, o jeito como apagava em minutos, aquele pano, tudo isso começou a pesar. Tentei comentar com a mãe, de leve. Ela costuma dormir um pouquinho antes do combinado e sempre com um paninho bordado com um R. É de algum brinquedo? A mulher respondeu sem olhar para mim, fechando o zíper da bolsa. A gente prefere que ela esqueça esse nome. Eu fiquei sem graça, pedi desculpa e ela só completou. Já pedimos para ela não falar dele. Ele não tá mais aqui. Fiquei o resto da noite com aquilo entalado. Ele. Quem era ele? Na semana seguinte, eu cheguei decidida a tirar aquele pano do quarto. Era só tecido, né? Eu achei que podia estar reforçando algum apego emocional antigo, alguma lembrança. Encontrei o pano dobrado dentro da fronha. Tirei, guardei na minha bolsa. Ela não viu, mas viu a ausência. Na hora de deitar, ela não chorou, nem reclamou alto. Ela ficou parada e sussurrou uma coisa que até hoje eu não gosto de repetir. Se ele chegar e eu não tiver com o pano, ele vai ficar sem rosto,
A voz dela estava firme. Não era como uma criança com medo do escuro. Era como se ela tivesse sido avisada daquilo, como se fosse uma instrução antiga. A frase me travou inteira. Eu tentei sorrir, tentei distrair, mas ela deitou do mesmo jeito, de lado e com os olhos abertos. Ficou assim uns 2 minutos e só então fechou devagar. Aquela noite eu sentei no sofá da sala, com o monitor ligado e a luz baixa, e comecei a gravar com meu celular. Achei que estava ficando paranoica, mas precisava entender o que estava acontecendo naquele quarto às 20h10, 20h15, 20h20. Era 20h24 quando o monitor começou a chiar. Não um chiado alto, era um ruído fraco, intermitente, como se estivesse tentando captar um som baixo demais. A imagem tremia um pouco, e foi nesse momento que ela se sentou na cama, bem devagar. Ela não olhou para a câmera, olhou para o lado, para o canto onde ela sempre cochichava, e começou a mexer os lábios. Só que não tinha som. Eu aumentei o volume do monitor, nada. E ela respondia, esperava, respondia de novo, como se estivesse escutando alguém, exatamente ali no canto da parede. Nessa hora, meu coração foi para o estômago. Eu levantei, mas fiquei parada no corredor. A porta do quarto estava entreaberta. Eu ouvia só o chiado. Pensei em entrar, mas fiquei travada, com medo de interromper, de chamar a atenção e com medo de ver. Depois de 2 minutos, ela deitou devagar, ajeitou o travesseiro e dormiu, como se nada tivesse acontecido. No outro dia, devolvi o pano. Só deixei em cima do criado mudo, sem falar nada. Mas quando os pais chegaram e me perguntaram se estava tudo certo, eu contei que ela dormiu sem o pano. Não aguentei, queria ver a reação. O pai ficou tenso. A mãe fechou a bolsa de novo e não respondeu. Ficaram uns 3 segundos em silêncio. E aí ela falou, seca. A gente já pediu para ela esquecer esse nome. Ele não tá mais aqui. Quem era? Eu perguntei, meio sem pensar. Ela me olhou nos olhos, fria. O irmão. Depois que a mãe disse aquilo, eu ainda fiquei parada na porta do apartamento. Ela não me mandou entrar nem ofereceu explicação. Só trancou a bolsa e virou de costas. No caminho de volta para casa, minha cabeça estava num zumbido só. O irmão. Ela disse o irmão. Mas em nenhum momento tinham me falado que Rafaela tinha tido irmão. Eu cheguei a pensar que fosse filho do primeiro casamento, que morasse com o pai, mas o jeito que ela falou não foi isso. Ela disse, ele não tá mais aqui, como se fosse definitivo. E o mais estranho foi o tom dela. Não era de luto, era de quem escolheu não falar mais. A partir dali, o que já estava estranho ficou pesado. Eu continuei indo porque precisava do dinheiro. O valor era bom. E eu tinha conta de faculdade, de transporte, de tudo. Mas comecei a ir com receio. Já descia do Uber com o estômago apertado, segurando a chave do portão com a mão suada. E quando entrava no apartamento, parecia que o ar do corredor era mais denso do que no resto do prédio. Rafaela passou a falar menos. Sempre educada, mas no automático. Parecia mais cansada, como se não quisesse mais manter a brincadeira de estar acordada. Só fazia o mínimo e já olhava para o quarto como se estivesse esperando o momento. Comecei a reparar que ela evitava a parte de baixo do armário. Tinha 2 portinhas ali e ela nunca abria. Uma vez, sem querer, deixei o brinquedo cair e foi parar encostado ali. Ela congelou, só ficou olhando. Eu fui pegar e quando abaixei, vi que a madeira interna estava riscada por dentro, como se alguém tivesse arranhado, riscado com força, tudo por dentro. Rafaela ficou me esperando pegar o brinquedo de volta, sem dar um passo para perto. Quando entreguei na mão dela, ela falou uma frase que me derrubou. Ele ficava ali quando ficava de castigo. Eu nem soube o que responder. Não tinha como aquela informação vir de uma brincadeira. Era direto demais, sério demais. Tive que me segurar para não perguntar nada.
Mas por dentro, eu já sabia que aquele pano com a letra R não era um brinquedo. Aquela noite, decidi que ia ficar acordada com ela até mais tarde. Fiz tudo para entreter, deixei a TV ligada, deixei ela deitada na sala, longe do quarto. Coloquei até o travesseiro ali, perto do sofá. Deu 25, ela estava bem. Deu 20 e 10, ela começou a olhar para os lados, tipo tentando entender onde estava. Pegou o pano que ela mesma trouxe da mochila de brinquedos e aí falou baixinho, quase num lamento. Aqui não é onde ele espera. Eu juro, me faltou o ar. Tentei convencer ela a ficar. Disse que estava tudo certo ali, que ia contar uma história no sofá mesmo, mas ela já estava se levantando, voltando para o quarto em silêncio, e eu fui atrás. O pano na mãozinha dela, apertado como se fosse um escudo. Ela deitou sem fazer escândalo, mas virada para o mesmo canto, o lado direito da parede. Eu sentei no chão do corredor com a porta entreaberta e esperei. O monitor chiava de novo. E o padrão era sempre o mesmo, 20 e 20, imagem fica granulada, depois estabiliza. E ali estava ela, deitada com os olhos abertos, murmurando para o canto da parede. Mas dessa vez, eu escutei outra voz. Não era um som nítido, era como um sussurro abafado, grave, baixo, impossível de entender, mas estava lá, vindo da direção oposta à câmera, como se alguém estivesse falando com ela. Eu levantei, entrei, e na hora que botei o pé dentro do quarto, parou tudo. Ela dormia como se nada tivesse acontecido, o pano ainda na mão, a parede silenciosa. No outro dia, eu cheguei mais cedo. Queria conversar com os pais. Fui na cara e na coragem. A mãe quem me recebeu, dessa vez sem o marido. Falei tudo, que ela sempre dormia antes, que o pano não era comum, que ela falava com alguém, que eu estava preocupada. Ela ouviu, cruzou os braços e falou bem baixo. Ele era o irmão dela. Tinha 7 anos, morreu aqui dentro no quarto, acidente. Eu fiquei imóvel. A gente nunca contou para ela o que aconteceu. Ela era muito pequena. Só sabe que ele foi embora, mas começou a ter esses comportamentos há mais ou menos 1 ano, sempre no mesmo horário. Eu perguntei o que aconteceu. A mãe respirou fundo, mexeu no anel do dedo. Ele se trancou no armário durante uma brincadeira. A babá da época achou que ele estava fazendo birra e não abriu. Quando abriram, já era tarde. Ela olhou para mim com o olho marejado, mas sem chorar, como se a dor tivesse passado do ponto da lágrima. A gente nunca mais contratou babá, até agora. Eu não consegui dizer mais nada. Só balancei a cabeça e fui embora. A última vez que fui lá foi por um motivo só: devolver o monitor que tinha ficado comigo. Eles já tinham dito que não iam precisar mais dos meus serviços. Mudanças na rotina, foi o que disseram. Mas quando fui deixar o monitor, peguei meu celular e resolvi apagar as gravações. Aquilo não tinha mais por que ficar salvo. Só que antes de deletar, abri o vídeo da noite em que ouvi a segunda voz. E reparei num detalhe que me gelou o sangue. Na imagem, bem no momento em que o som surge, o fundo do quarto parece escurecer por 1 segundo. Como se a luz tivesse puxada para trás, como uma sombra maior do que a cama. E no reflexo da janelinha da porta, aparece uma figura. Não dava para ver rosto, não dava para ver expressão. Só uma cabeça sem traços, lisa, escura e parada, olhando para a cama. Eu pausei, e aí entendi o que ela quis dizer aquela noite. Se ele chegar e eu não tiver com um pano, ele vai ficar sem rosto. Era como se o pano fosse o que ainda ligava ele a alguma lembrança, a alguma forma. Sem ele, só sobra a coisa, a presença, sem rosto, sem fim. Desde então, toda vez que vejo uma criança segurando alguma coisa com força, do nada, eu penso 2 vezes antes de achar que é só apego. Tem criança que segura porque precisa, porque se soltar, ele volta. E talvez
sem rosto. Eu sempre achei que trabalhar à noite fosse ser mais tranquilo. Menos movimento, menos cobrança, menos gente para dar conversa fiada. Só que depois de um tempo, a madrugada começa a olhar de volta para você. Trabalho num posto aqui na beira da BR, entre Barreiras e Luiz Eduardo. Fica num trecho meio morto da estrada, sem muita coisa em volta. Uma casinha simples de apoio, uns refletores fracos, uma guarita improvisada. É velho, mas funciona. E de noite, geralmente sou só eu e os caminhões que passam direto nem sempre param. Mas tinha um cliente que parava, sempre. Toda vez que ele aparecia, era a mesma coisa. Corcel segundo branco, limpinho demais para o ano que era. Luz baixa ligada, motor num ronco certinho. O cara descia calado, boné escuro, camiseta neutra, nada de conversa. Só encostava no frentão e falava: enche 30. Pagava em dinheiro. Sempre notas lisas dobradas certinho. A primeira vez que vi, achei que fosse só mais um homem da estrada. Mas ele começou a vir com uma frequência esquisita. De 3 em 3 semanas, sempre numa terça, entre 2 e 3 da manhã. Nunca mais cedo, nunca mais tarde. Nunca falava nada a mais. Só abastecia, pagava e sumia. Não tomava café, não usava o banheiro, não perguntava nada. Depois da 4ª vez, comecei a reconhecer o carro só pelo barulho. E sei lá, comecei a simpatizar com ele. Acho que porque ele era constante. E quem trabalha de madrugada começa a valorizar quem aparece sempre. Porque fora isso, o que a gente tem? Silêncio. Tempo demais para pensar besteira. Aí fui dando desconto. Não avisava, só arredondava para menos. Um dia limpei o vidro para ele. Outro, troquei a água do radiador sem cobrar. Ele só balançava a cabeça e colocava o dinheiro na minha mão. E ia embora. Uma vez, reparei que ele estava com um arranhão no braço. Parecia um machucado já seco, descendo da manga até o pulso. No outro mês, o pescoço dele estava inchado, meio torto, como se tivesse dormido mal ou levado uma pancada. Mas ele nunca dava sinal de dor, nem explicava. Numa dessas madrugadas eu estava com a cabeça cheia. Tinha perdido um colega de trabalho num acidente feio e fiquei meio abalado. Quando vi o farol do Corcel branco, senti até um alívio, como se aquilo fosse a única coisa que continuava certa. Mas quando ele desceu do carro, eu travei. Um lado da cara dele estava estranho, inchado, torto, e tinha uma coloração que parecia queimada. Mas não era como uma ferida recente. Parecia pele antiga, deformada. Só que ele agia normalmente. Pediu os 30, pagou igual sempre. Eu não consegui falar nada. Fiz o serviço. E ele entrou no carro de novo e foi embora, como se nada. Na semana seguinte, teve uma blitz aqui na frente do posto. 2 viaturas, uns 4 policiais. Pediram apoio, café, água. Eu fui servindo enquanto eles paravam uns carros na pista. E numa dessas comentei brincando: vocês estão bem aqui, só falta parar aquele Corcel branco que sempre passa por essa hora. O policial mais velho levantou a cabeça. Perguntou que carro era, de que cor, que dia aparecia. Expliquei. Disse que o dono era calado, pagava em dinheiro, aparecia de 3 em 3 semanas, toda terça. Ele me olhou parado. Me pediu para descrever o carro com detalhes. Placa, amassados, adesivo. Falei tudo o que lembrava. Aí ele falou: esse carro foi desativado tem 14 anos. A gente tem foto dele no sistema. Foi usado numa fuga. Quando pegaram o veículo, o dono já estava sem vida, no porta-malas. Senti um frio na boca do estômago. Ri sem graça, tentando fazer piada. Disse que deviam estar confundindo, mas ele insistiu. Pegou o celular, puxou um arquivo, me mostrou uma imagem antiga, meio tremida, do Corcel branco encostado num matagal. Era o mesmo carro, mesma cor, mesmo farol trincado. Mesmo adesivo do lado esquerdo, colado torto. Fiquei em silêncio.
Disse que devia ter sido vendido, reformado, sei lá. O policial respondeu só com um olhar. Na terça seguinte, mesmo sabendo de tudo aquilo, eu fui. Tinha trocado de turno com um colega, mas pedi para cobrir a madrugada. Queria tirar aquilo a limpo. Queria ver de novo. E ele veio. 2h45 da manhã. Mesma entrada, mesmo som do motor. Mas dessa vez, eu não fui até ele. Fiquei parado atrás da porta de vidro da guarita, só observando. O carro ficou lá, farol aceso, motor ligado. Ele não desceu. Ficou esperando. Minutos, longos minutos. Aí eu dei a volta pelos fundos e saí correndo. Fui parar num matagal ali perto, sentei no chão e só fiquei respirando, tremendo. No outro dia pedi afastamento, inventei que estava doente. Mas o carro, ele voltou, mesmo com o posto fechado, mesmo sem ninguém lá. A câmera de segurança pegou. O vídeo mostrava o Corcel parado, farol ligado, mas com o vidro escuro. E, sem ninguém dentro, nenhuma silhueta, nenhum movimento. Só o carro, respirando devagar, como se esperasse. Eu comecei a ter crises. Comecei a falar sozinho, segundo os colegas. Um dia me pegaram conversando com o ar, ali na Bomba 3. Dizem que eu falava como se estivesse respondendo perguntas. Como se alguém tivesse me perguntando coisas que não se ouvia. Fui demitido logo depois, por comportamento fora do esperado. Hoje em dia, eu passo longe dali, mas tem noites que escuto um som de motor vindo devagar, a marcha entrando macia e uma freada leve bem em frente ao posto. E eu sei que ele parou de novo e que está esperando eu voltar. Eu vou direto ao que interessa. Teve uma frente de serviço aqui no sul do Piauí, trecho da BR-135, perto de Corrente, que me tirou o juízo. Não por causa do peso, do calor ou do salário atrasado. Disso aí o trabalhador já tem casca. Foi outra coisa. Eu trabalho com retro há mais de 20 anos. Já vi colega tombar barranco, já peguei máquina atolada até o farol no brejo, já desci em costa puxando pá em horário de risco. Mas nunca, em nenhum lugar, eu vi máquina se mexer sozinha, sem barulho, sem rastro, sem motivo. Foi numa duplicação que estavam abrindo no miolo do cerrado, um canto ruim de sinal, até para pensamento. Você não ouve nada além do mato e dos bichos. Nem luz tem, só lanterna da equipe mesmo. A firma me chamou para pegar turno noturno, 3 noites de serviço para bater meta de avanço, pagando o dobro. Eu aceitei. Meu menino ia nascer e qualquer dinheiro a mais valia. A equipe era reduzida. Só eu na máquina, 2 caras no apoio e um topógrafo que aparecia lá uma vez ou outra. Ninguém ficava na base depois das 3 da manhã. Dava o horário, cada um ia para o seu canto. Na primeira noite, tudo certo. Terraplanei o trecho, abri a vala da lateral, ajeitei a borda do talude, desliguei a máquina umas 4 e pouco da manhã, deixei ela ali no ponto de apoio, travada, alavanca puxada, tudo certo como manda. Quando voltei de manhã, a máquina não estava ali. Estava no fundo do buraco que eu tinha cavado na noite anterior. Só que não tinha marca de pneu, não tinha deslocamento. O motor estava frio e o nível do diesel igual. A gente achou que era piada, só podia. Algum gaiato trocou de máquina ou então ligaram ela para dar susto. Mas o GPS dela não tinha registro de nada, nada. Só a coordenada final, como se ela nunca tivesse saído dali. O encarregado quis saber se eu tinha bebido. Me humilhou, eu nem rebati, só fiquei com aquilo na cabeça o dia todo. Aquela terra, aquela imagem, a máquina parada exatamente onde eu cavei. Parecia uma cena congelada.
Na segunda noite, eu fui mais esperto. Gravei tudo no celular. Gravei eu desligando, descendo, trancando com o cadeado que eu mesmo levei de casa. Cadeado reforçado, daqueles de portão. E filmei o ponto de apoio ali em volta. Fui dormir no alojamento. Dormi mal. Tava com uma sensação de desconforto, de coisa errada. Como se tivesse algo fora do lugar, sabe? De manhã, mesma coisa. Máquina de novo no buraco. Motor frio, GPS sem novo trajeto. E o cadeado? Intacto, exatamente como eu deixei. A fita do vídeo mostra eu desligando, saindo e nada depois. Tela preta. Só que a máquina estava lá, no fundo do buraco, virada para o mesmo lado, com a pá na mesma posição. Ali, eu já comecei a não pensar direito. Fiquei lembrando de cada barulho, cada sombra da noite anterior, mas nada me fazia sentido. Na terceira noite, eu decidi ficar dentro da cabine. Não falei para ninguém. Levei um lanche, 2 garrafas d'água, botei minha jaqueta de lona no banco, encostei ali com a porta travada por dentro e só fiquei observando. Não tinha lua. A estrada era um breu só. A única coisa que dava para ouvir era um bicho gritando no mato e o vento seco arrastando poeira. Era perto de 4 da manhã quando eu acordei com um chiado no rádio da cabine. Eu não tinha ligado rádio nenhum. O barulho era estática pura, mas parecia vir de muito longe, tipo frequência quebrada. Quando levantei o rosto, vi que todas as alavancas da máquina estavam em movimento, sozinhas, como se alguém tivesse com a mão nelas. Leve, preciso, só que não tinha ninguém. A cabine estava parada, mas no painel, o visor marcava deslocamento. Velocidade de 3,2 km/h, como se a máquina estivesse andando, com a gente parado. Eu gelei. Não sabia se abria a porta, se desligava o painel, se quebrava a janela. Meu corpo travou. Só lembro de gritar. Eu pulei para fora da cabine. Joguei meu corpo na terra seca e rolei até o barranco. Fiquei no mato até clarear. Não queria nem olhar para trás. Quando o encarregado chegou, eu estava agachado, sem camisa, com a boca cheia de poeira, tremendo. Ele me perguntou se eu tinha sido atacado, se alguém entrou na área. Mas a máquina estava onde eu deixei. Só que o buraco antigo, aquele que eu cavei na primeira noite, estava com a terra revolvida. Marcas de roda. Rastro fresco, como se alguém tivesse passado ali naquela madrugada. Mas ninguém tinha encostado na máquina. Isso eu sabia. Eu estava dentro. Me deram folga. Disseram que eu precisava descansar. Não discuti. Uma semana depois, um operador novo entrou no meu lugar. Um rapaz de São Raimundo Nonato. Calado, na dele. Só queria trabalhar. Na segunda noite dele, ele não apareceu para o café da manhã. Foram procurar. A escavadeira estava no buraco. Motor desligado. Painel limpo. Cabine vazia. Sumiu. O cara sumiu. Não teve rastro, nem de pé nem de nada. Só o som do vento e a máquina no mesmo buraco. A firma encerrou a frente naquela semana. Deram outra desculpa, falaram em corte de verba. Mas os homens do setor sabiam. Aquilo ali não era só asfalto e terra, aquilo ali tinha memória. A máquina voltava para o mesmo ponto porque era onde ela devia ficar, onde alguém queria que ela estivesse. Eu fui embora antes que ela me levasse também. E até hoje, toda vez que passo perto de corrente, não olho para o lado. Porque se eu olhar, eu sei o que vou ver. E não tem cabimento não, moço. Não tem. Tem coisa que só quem vive da rua entende. Não é desespero, nem drama, é adaptação. Eu não gosto de me meter com ninguém. Eu só puxo meu carrinho, cabeça baixa, separo o que presta do que vai ficar apodrecendo na sarjeta. Às vezes acho que o povo da cidade acha que a gente é parte do lixo, mas isso eu engulo, porque foi a rua que me segurou quando ninguém mais segurou. Depois que minha mulher se foi, eu desabei. Tinha casa, tinha vida certa, mas de um mês para o outro me vi morando nos fundos da feira. Aí fui para o Latão. A rua virou rotina.
E com o tempo, até os cantos escuros da cidade deixam de assustar. Ou quase. Essa história que eu vou contar não é para arrancar lágrima. E nem precisa acreditar. Só que desde aquela madrugada, eu nunca mais encostei naquela rua. Nem se me pagarem. Era numa quarta. Madrugada gelada. Eu já tinha feito o lado do centro e estava voltando por Itaquera, subindo pela Penha. Dei a volta num quarteirão para pegar uma caçamba que sempre deixavam cheia ali por perto. Uma casa que vivia em reforma, acho. Mas para cortar caminho, peguei uma rua sem saída. Ruinha fina, calçada torta, mato nas paredes. Metade das casas ali parecia desativada. Portão amarrado com arame, janela de madeira podre. Só que no meio da rua tinha uma caçamba lotada de vidro e latinha. A visão perfeita para quem vive do que os outros jogam fora. Encostei o carrinho, pulei dentro da caçamba e comecei o serviço. O barulho dos vidros batendo, dos alumínios raspando, sempre foi música de sobrevivência para mim. Aí ouvi um som. Não era barulho de carro, nem de cachorro. Era um som contínuo, um zumbido, grave, parecendo um fio elétrico solto, mas vindo de dentro de uma casa ali da rua. Parei, olhei. Nenhuma luz acesa, nenhuma janela aberta. Mas o som continuava, baixinho, quase dentro do ouvido. Deu para sentir a garganta vibrar e sumiu do nada. Continuei. Achei que era coisa da minha cabeça cansada. 4 da manhã, estômago roncando, pé doendo, já vi coisa que não existia antes. Mas aquilo voltou. 2 noites depois. Mesmo ponto, mesma caçamba, mesmo som. Só que dessa vez, a porta de uma das casas abandonadas estava com um feixe de luz passando por baixo. Bem fraquinho, como se tivesse vela acesa lá dentro. A casa tinha tijolo exposto, vidro quebrado na janela e mato saindo do telhado. Aquilo ali não era habitado, mas juro, a luz estava lá. Fiquei parado, quis bater palma, gritar, mas me deu um aperto. Aquela rua não tinha câmeras, não tinha ninguém. A luz apagou. Do nada, igual à primeira vez, silêncio absoluto. Na terceira madrugada que eu passei por lá, a caçamba estava de novo no mesmo lugar e cheia. Era como se alguém colocasse ali só para me atrair, para me fazer voltar. Estava terminando de juntar umas garrafas quando ouvi o som de novo. Só que diferente. Era como uma voz, um grito abafado. Como se alguém tivesse com pano na boca, tentando pedir ajuda, mas baixo, baixo demais. Só que o grito não vinha da casa, nem da porta, vinha do chão, do bueiro da calçada. Me aproximei. Devagar. A rua estava vazia. O som era um pedido, um lamento preso. Parecia que o chão estava engolindo alguém. Abaixei. Encostei o ouvido perto da tampa do bueiro. Tentei ver alguma coisa, mas estava escuro demais. Aí ouvi o som de vidro quebrando, como se fosse uma janela lá embaixo. Mas não tinha lá embaixo ali. Era esgoto, era cano. Não era para ter som de vidro. Nem gente, nem grito, nem nada. A tampa tremeu. Não com força, mas o suficiente para me fazer dar um passo para trás. Foi então que apareceu. De dentro da grade, surgiu uma mão. Branca, enrugada, suja. O braço parecia ter levado um corte grande, mas a mão segurava um isqueiro, acesa. A chama tremia, mas não apagava. Uma mão saindo do bueiro, com um isqueiro aceso. Eu gelei. Não pensei, não respirei. Só corri. Larguei o carrinho. Corri feito condenado, as pernas bambas, o coração quase furando o peito. Na saída da rua, outro catador estava vindo, gritando umas coisas, puxando o carrinho vazio. Gritei para ele: "Não entra aí, velho! Vai embora! Tem coisa errada aí dentro!" Ele me olhou meio assustado, mas não sei se voltou ou entrou. Fui embora. Nem peguei o que tinha catado, nem olhei para trás. Dormi num canto perto da estação. No outro dia, bem cedo, voltei só para ver. Achei que ia encontrar a caçamba, ou meu carrinho, ou, sei lá, uma marca no chão. Mas não tinha nada.
A caçamba sumiu, meu carrinho também. E no lugar onde ela estava, só tinha um buraco no asfalto, aberto, grande, coberto com umas tábuas podres, como se alguém tivesse jogado aquilo por cima às pressas. Nenhuma casa com luz, nenhuma porta aberta, nem som. Nada. Passei reto. Nunca mais voltei. O pior da rua nunca foi o frio, nem a fome, nem a solidão. É quando a cidade resolve abrir a boca e falar com você. E o que ela fala não é coisa pra gente viva ouvir. Se você ficou até aqui, é porque sentiu. Sentiu aquele friozinho na nuca. Aqui no Diário de Terror, a gente dá voz para quem viu o que ninguém mais acredita. Histórias contadas por quem vive na sombra da cidade. E volta marcado. Então, se esse tipo de relato te arrepia, mas também te faz pensar 2 vezes antes de passar por aquela rua escura, já se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha os próximos. Porque no fim das contas, o que assusta de verdade não é o que grita, é o que volta. Foi numa ocorrência comum no papel. Mas até hoje, se alguém me perguntar por que eu pedi transferência de plantão naquela época, é dessa noite que eu vou lembrar. Eu não gosto de conversa fiada. E também não sou de ficar repetindo história. Tem coisa que a gente prefere nem lembrar. Mas tem umas cenas que não largam da gente. Não importa o tempo. Eu servi 23 anos no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Vi coisa que ninguém precisa ver. Gente presa em ferragem, apartamento que caiu inteiro, criança perdida em enchente. Já tirei corpo de dentro de cisterna, já carreguei idoso desmaiado de escada estreita, já subi em prédio que parecia mais chaminé de tanto que fumegava. E mesmo assim, teve um plantão em que eu saí tremendo, não de medo do fogo, mas do que ficou me olhando lá dentro. Foi no centro de Belo Horizonte, madrugada de terça para quarta, 2h30 da manhã. O rádio chamou. Incêndio num prédio residencial na rua Guajajaras. Apartamento do 6º andar, fogo isolado. Já tinha viatura no local, a gente foi com a 2ª equipe. Quando chegamos, o prédio estava em evacuação. Tinha gente saindo de pijama, tossindo, algumas crianças chorando, mas sem ferimento grave. O foco era mesmo num único apartamento. Segundo o síndico, uma moradora tinha gritado por socorro uns 10 minutos antes. Depois, silêncio. Mas a janela já estava com fumaça densa saindo. Nenhum sinal de movimentação dentro. Porta trancada por dentro. A gente entrou equipado, com cilindro e linha de combate. Eu e o sargento Enéas ficamos responsáveis por acessar o quarto de fundos. O fogo parecia mais concentrado ali. A estrutura ainda estava firme, mas as paredes já começavam a estalar com o calor. Foi quando eu entrei naquele quarto que a coisa virou. No canto, encostada na parede, quase no escuro, porque a luz já tinha caído, estava sentada uma mulher. De camisola branca, cabelo preso para cima, bem magra, devia ter uns 40, talvez mais. Mas o que me travou foi o jeito que ela olhava. Firme, sem piscar, sem tossir, sem gritar. Ela não parecia assustada, não tentou correr, não tinha pânico nem desespero, só me olhava. Eu disse num tom firme que a gente ia tirar ela dali. Fui me aproximando, já para levantá-la no braço porque o ambiente estava fechando de fumaça. Foi aí que ela segurou meu pulso, com uma força que eu não entendi, e falou: "Não me leva. Eu já saí daqui antes e voltei. Tô do lado certo agora." Eu achei que ela estava desorientada. Já vi vítima confusa com inalação de fumaça. Mas ela não parecia tonta, nem fora de si. A mão dela tremia, mas o olhar era calmo demais. Calmo de um jeito que não combina com incêndio. Eu insisti. Disse que não tinha escolha, que a estrutura podia ceder. Mas ela apertou ainda mais meu braço, me puxou para perto e repetiu baixinho, bem perto do meu ouvido: "Não me tira daqui.
O Enéas me chamou do outro cômodo, dizendo que o teto estava ameaçando. Eu virei meio no susto, tentando chamar ajuda, pedindo maca ou reforço. Quando voltei para o quarto, com a lanterna, não tinha mais ninguém. Eu varri o chão com o facho da luz, chamei, procurei atrás do guarda-roupa caído, olhei debaixo da cama. Nada. Nem sinal de movimentação. E o calor começando a subir. Tive que sair. A estrutura começou a trincar de vez. Minutos depois, a lateral do teto desabou. Passamos horas no rescaldo. O incêndio foi controlado. O quarto ficou destruído. E no meio dos escombros, bem no canto da parede, no mesmo lugar onde eu juro que vi ela sentada, encontraram um corpo, carbonizado, irreconhecível. Os peritos disseram que já devia estar ali antes da gente entrar, que foi morte rápida por conta do calor. Mas eu sei o que eu vi. Eu vi aquela mulher com o olho aberto, a mão dela apertando meu pulso, e eu ouvi a voz dela. O mais estranho, não tinha vestígio de que ela tivesse se arrastado, não tinha trilha. A posição do corpo era exatamente como ela estava quando me segurou. Teve gente do quartel que disse que eu confundi, que era o estresse, que o ambiente estava escuro, que podia ter sido o impacto térmico mexendo com a visão. Mas eu não sou novo nisso. Eu conheço o cheiro de perigo e conheço o cheiro de coisa errada. Eu pedi transferência 3 semanas depois. Fui para o batalhão da Pampulha. Não contei o real motivo para ninguém. Disseram que era por cansaço, por querer mudar de área. Eu deixei acharem isso, mas a verdade é que não foi o fogo que me fez ir embora. Foi o jeito que aquela mulher me olhou, a firmeza com que ela falou que já tinha saído antes, o tom calmo, como se tivesse feito as pazes com alguma coisa que eu nunca vou entender. Até hoje, às vezes, eu sonho com o quarto, com o calor, com o silêncio e com o rosto dela, não gritando, não pedindo socorro, só olhando, como quem espera, como quem já sabe o que vai acontecer. O pior tipo de coisa é aquela que parece erro seu, porque ninguém questiona, ninguém investiga, só apontam, levantam a sobrancelha e você mesmo começa a duvidar da própria cabeça. Eu era estoquista noturno num mercado 24 horas aqui em Guarulhos, perto da Dutra. Virava a madrugada repondo prateleira, junto de mais uns 2 ou 3 caras. Nada de cliente, nada de pressa. Só o rádio ligado na cozinha do açougue e a gente, cada um com seu fone, andando de um lado para o outro com o carrinho cheio. Esse mercado fechava entre 22 horas e 6 horas. Aí das 23 horas até umas 4h30 era o horário mais morto. E era justamente o que eu curtia. Não tinha supervisão enchendo o saco, nem cliente perguntando onde estava o leite condensado. Eu só queria fazer minha parte e ir embora. A coisa começou pequena. Uma caixa de biscoito recheado que eu tinha acabado de pôr na prateleira apareceu no chão, 1 hora depois. Achei que alguém esbarrou, deixei para lá. Peguei, devolvi, segui minha ronda. Na noite seguinte, mesma coisa, mesma caixa, mesmo ponto do corredor. Não caída, não bagunçada. De volta para dentro da caixa que a gente deixa no cantinho, como se tivesse voltado sozinha. Só que dessa vez, eu tinha certeza que já tinha guardado. Lembro da ordem. Salgadinho, biscoito, bolacha de maisena, depois o recheado. Foi nessa sequência. Fui até lá, olhei a fita da etiqueta, era o mesmo lote. Voltei a guardar. Aí pronto, passou. Mais uns 2 dias e a mesma coisa. Só que agora em mais de um ponto. Um detergente que eu já tinha posto voltou para a caixa. Um pacote de arroz, que eu lembro de ter posto na altura da minha cintura, apareceu no chão sem rasgo nem nada. Comecei a ficar na neura. Pensei em tudo. Colegas zoando, câmeras com delay, erro meu, falta de atenção, até sono. Mas, mano, não era isso. Eu estava ali, acordado, ouvindo o podcast, fazendo meu trampo igual sempre fiz. Se fosse uma vez, beleza.
2, vai, mas estava virando rotina, e só comigo. Na semana seguinte fiz um teste. Peguei uma fita crepe daquelas amarelas e colei atrás da prateleira, por dentro, escondida. Fiz um risco na lateral da embalagem e posicionei a caixa com o risco virado para trás, bem no meio da prateleira. Guardei tudo normal. Tirei uma foto escondida. Não podia usar celular no expediente, mas quem liga? Umas 2 horas depois, voltei no corredor. A prateleira estava vazia. A caixa estava de volta na embalagem aberta, junto das outras, com o mesmo risco, exatamente onde estava antes. Ali foi a primeira vez que eu senti o estômago virar. Pensei em falar com alguém. Mas falar o quê? Que um pacote de bolacha estava se movimentando sozinho? Ia parecer piada. Então decidi filmar. Deixei o celular escondido no carrinho de limpeza, virado para a prateleira. Ativei a câmera e fui embora, fingindo que tinha ido tomar café. Fiquei uns 20 minutos na sala de descanso, quieto. Quando voltei, o corredor estava vazio. Peguei o celular, abri o vídeo. O que eu vi... Cara, o que eu vi não foi zoeira, não foi montagem, não foi bug. O vídeo mostra eu mesmo, aparecendo no corredor uns 5 minutos depois que deixei a câmera, com a mesma roupa, mesma touca, mesmo jeito de andar. E aí eu paro na frente da prateleira, olho rápido para os lados e começo a tirar os produtos um por um e colocar de volta na caixa, sem pressa, sem emoção nenhuma, sem olhar para a câmera. Só que eu não estava ali. Eu juro por tudo que estava sentado na cadeira da copa, mexendo no celular. Parei o vídeo várias vezes, ampliei o rosto, o jeito de andar, o jeito de segurar o pacote. Era eu. Mas era como se fosse um robô me imitando, sem olhar para cima, sem reagir a nada, só repetindo. Tentei apagar da cabeça, mas na madrugada seguinte, quando cheguei, já notei que tinha algo estranho. Os corredores estavam arrumados demais, tipo, além do normal, como se alguém tivesse passado antes e deixado tudo em ordem. No fundo do açougue tinha uma TV ligada nas câmeras internas. A senha do sistema era padrão e quem mexe ali é só gerente. Mas eu já tinha visto o outro estoquista antigo bisbilhotando. Fiz igual. Entrei na interface das câmeras, coloquei a madrugada anterior, busquei o corredor onde tinha deixado a fita e aí vi 2 versões de mim. Uma que entra no corredor, com o carrinho, e outra que aparece depois, sem carrinho nenhum, vindo da direção oposta. As 2 passam uma pela outra sem reagir, sem trocar olhar, como se só uma estivesse vendo, ou nenhuma. Meu coração estava tão acelerado que eu sentia até dor no pescoço. Salvei o trecho no pendrive velho que ficava ali, jogado. E na mesma noite pedi para conversar com o gerente. Não falei da fita, nem do vídeo do celular. Só disse que estava estranho, que não estava dormindo direito, que ia pedir demissão. Ele olhou para mim com aquela cara de gerente cansado e disse tipo, na calma, melhor assim mesmo. Esse horário mexe com a cabeça de vez em quando. Acontece às vezes com quem fica aqui muito tempo. Ele não perguntou o motivo, não se espantou, nem tentou argumentar. Parecia que ele já sabia, como se fosse comum, como se outras pessoas já tivessem passado por isso. E foi aí que eu lembrei de uma conversa antiga com o Caio, o repositor antes de mim. Ele trabalhava ali fazia uns 2 anos, depois pediu transferência para o período da tarde. Na época ele só falou que estava se sentindo esquisito à noite. Acho que agora eu entendo. Hoje eu estou em outro mercado, em outro bairro, trabalhando no horário da tarde. E mesmo assim, às vezes, do nada, me bate um enjoo estranho quando vejo prateleira sendo reposta. Tem dia que eu escuto um áudio meu e acho minha voz meio desligada, meio automática demais. Não sei explicar, mas desde aquele vídeo eu nunca mais consegui confiar completamente na minha própria memória, nem nos meus próprios movimentos. E o pior é que lá no mercado antigo, naquela mesma avenida, o turno da madrugada ainda está rodando. Todo dia.
com gente nova chegando. Gente que não sabe o que acontece quando você fica tempo demais naquele corredor, com aquelas luzes brancas, escutando só seus próprios passos no piso de vinil. Talvez, se você passar lá de madrugada e olhar rápido pelas câmeras da frente, consiga ver dois caras repondo o mesmo pacote ao mesmo tempo. E talvez os dois nem saibam qual é o original. Talvez nenhum seja.